Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Unser Vater im Himmel, te agradecemos muito por esses momentos especiais que estamos tendo aqui na igreja de Aachen, wir danken dir für diese speziellen Momente, die wir heute in der Kirche in Aachen haben können, com os nossos amigos e irmãos. mit unseren Freunden und Geschwistern. Queremos te pedir que esteja conosco nessa programação da tarde, Wir bitten dich, dass du heute im Nachmittagsprogramm bei uns bist, que teu Espírito esteja em nossos corações e nos inspire. dass dein Geist in unseren Herzen weilen möge. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Das bitten wir und danken in Jesu Namen. Amen. Uma terra de incertezas, um porto de esperança. Foi assim, de forma contraditória, que o Brasil se mostrou para os imigrantes alemães que chegaram a Santa Catarina em busca de um novo mundo. Era o final do século XIX. A Alemanha havia sido unificada sob a hegemonia da Prússia. Havia uma crise econômica e política no país europeu. Os colonos alemães chegaram ao sul do Brasil e se dedicaram ao cultivo da terra. Os alemães se dedicaram à agricultura, influenciaram os costumes da região e também foram decisivos para o início da história adventista em solo brasileiro. Um jovem chamado Borchardt, alemão, ele residia na vila de Brusque e ele se envolveu numa briga naquela localidade e achou até que tinha matado seu oponente. Quando chegou no Porto Itajaí, ele embarcou no navio, e clandestinamente, né? E a certa altura da viagem, possivelmente numa escala, talvez na Inglaterra, ele acabou conhecendo dois missionários adventistas que fizeram a ele a pergunta, que perguntaram para ele se ele conhecia alguém no Brasil que teria interesse em receber literatura
religiosa, a literatura adventista. Então o Bosch lhe forneceu o endereço do seu padrasto, Carlos Drefke, que morava em Brusque. Depois de alguns dias, algumas semanas, chegou ao Porto Itajaí um pacote com revistas com selo de Battle Creek. O pacote foi aberto e, para surpresa de todos, eram apenas revistas que continuaram sendo enviadas. Surge então um inusitado personagem de grande importância nessa história, um professor alcoólatra chamado Frederick Dressler. E ele então passa a ser o responsável por receber essa literatura que já estava agradando muito as pessoas que estavam recebendo aquilo e lendo naquela região. Qual era o interesse de Dressler em receber literatura adventista? Ele trocava essas revistas e livros por cachaça nas vendas, nas casas comerciais. Por sua vez, os donos dessas casas comerciais usavam esse papel das revistas e dos livros para embrulhar mercadoria. Então veja que interessante, as pessoas iam até a venda, até a casa comercial, para comprar, por exemplo, tempero ou sabão e levavam para casa, juntamente com o sabão, a mensagem adventista. Tratava da volta de Jesus, de um estilo de vida saudável, da ressurreição dos mortos, do sábado como um dia especial de observância, de descanso, um dia para a família, enfim. A mensagem adventista estava sendo levada de forma especial, providencial, embrulhando mercadorias. Foi assim, de modo aparentemente inexplicável, que surgiu o primeiro homem convertido ao adventismo no Brasil. O nome dele, Guilherme Bels. Quando foi comprar alguma coisa nessa casa comercial ali em Brusque, ele levou para casa dele, ele morava em Gaspar Alto, levou para casa uma revista que tratava de um assunto que ele tinha tido contato na infância, justamente sobre o sábado. Quando foi visitar o irmão dele, o Carl Bels, ele viu na estante do irmão um livro, Comentários sobre Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Ao pegar esse livro na estante, ele deixou cair, talvez porque as mãos eram grossas, eram fazendeiros, Eu não sei exatamente o motivo, mas ele deixou cair o livro. E quando o livro chegou ao chão, ele se abriu num capítulo exatamente falando sobre o sábado também. E ele começou a achar que aquilo não podia ser mera coincidência. Levou o livro para casa e começou a comparar com a Bíblia dele em alemão. Resultado disso, em 1990, Guilherme Bels se tornou o primeiro guardador do sábado convertido pela mensagem adventista no Brasil. Guilherme Bels e sua família formariam um embrião do movimento adventista no Brasil. Ainda hoje, em Gaspar Alto, se vê a influência desses pioneiros. É o caso desta mulher. Seu nome é Esther Schirmer. Ela é neta de Guilherme Bels. Quando começou a igreja aqui, o povo tinha um grande fervor. Eles iam para a igreja sábado de manhã, um convidava o outro, e os homens iam na frente com o chapéu na cabeça, bengala na mão, e iam com todo entusiasmo. Um chamava o outro, espera que eu vou também. As mulheres vinham atrás com os filhos. Era um grande entusiasmo. A igreja floresceu em Gaspar Alto. Foram criados um centro missionário, a escola sabatina. O sábado passou a ser guardado. Deus, ele nos recebe de braços abertos. Estava pronta a base para o povo do sábado se tornar conhecido. Eu muitas vezes me penso, se ele não tivesse aceitado essa mensagem, o que seria de mim hoje?
Eu penso, eu não conhecia a verdade. Assim, como eles esperaram que Jesus volte, eu tenho aquela mesma esperança que um dia todos os que foram obedientes a Deus, um dia vão se encontrar no céu, junto à árvore da vida, para sempre louvar e agradecer o nome de Deus. Os irmãos viram então como a mensagem adventista começou lá no Brasil. Jetzt haben wir gesehen, wie die Adventbotschaft in Brasilien begonnen hat. Começou exatamente com os alemães. Der Anfang nahm mit den deutschen Immigranten seinen Ursprung. O Brasil ele é uma terra onde existem as mais diferentes nações representadas. Brasilien ist das Land, wo die meisten, also die verschiedensten Nationen ihren Ursprung haben. E entre essas nações estão então, na sua maioria alemães, estão ali italianos, portugueses. Unter diesen Nationen befinden sich Deutsche, Italiener, Portugiesen. Mas a maioria vem da África. Aber die Mehrzahl der Brasilianer kommt ursprünglich aus Afrika. Isto é algo assim que trouxe ao Brasil colorido bastante importante. Das hat zur Farbenvielfalt in Brasilien sehr viel beigetragen. Os imigrantes japoneses também são em número bastante representativo. Es gibt eine große Menge auch an japanischen Einwanderern in Brasilien. E assim, de todas as nações do mundo, praticamente temos representantes. So haben wir also Vertreter aus fast allen Nationen der Welt in Brasilien. Isso então facilitou a entrada do adventismo ali nas regiões do Brasil, da Argentina e outros países da América do Sul. Diese Tatsache hat den Eintritt des Adventismus in ganz Südamerika vereinfacht. Hoje temos uma igreja bastante grande no Brasil. In Brasilien ist die Adventkirche heutzutage sehr, sehr groß. O Brasil é um país que tem mais de 190 milhões de habitantes. In Brasilien gibt es mehr als 190 Millionen Einwohner. O número de adventistas no Brasil hoje ele é um pouco mais de 1,5 milhão. Und es gibt etwas mehr als 1,5 Millionen Adventisten. Na divisão sul-americana, que incorpora 8 países, Die südamerikanische Division, welche 8 Länder umfasst, temos próximo a 2,5 milhões de adventistas. Haben wir etwas die 2,5 Millionen Adventisten. Batizados, né? Getaufte Gemeindeglieder. A mensagem adventista ela tem crescido bastante no Brasil em 4 direções muito fortes. Die Adventbotschaft ist in Brasilien in 4 Richtungen spezifisch gewachsen. A primeira coluna de trabalho do adventismo lá no Brasil é a mensagem da Igreja Adventista. Eine der Hauptsäulen der Adventbotschaft in Brasilien ist die eigentliche Adventbotschaft. A segunda coluna que nós poderíamos colocar ali é a coluna da educação, aonde temos perto de 700 escolas adventistas. Die zweite Säule ist die Erziehung. Wir haben in Brasilien mehr als 77 adventistische Schulen. Uma outra coluna muito importante também é a área de saúde, onde temos vários hospitais. Na América do Sul, no Brasil, nós temos em torno de 6 hospitais. Die dritte Säule ist der Gesundheitsbereich. Wir haben in Brasilien mehr als 6 Krankenhäuser, adventistische Krankenhäuser. E a outra coluna que é bastante forte também é a coluna da assistência social, através da ADRA. Und wir haben natürlich auch soziale Dienste, die im Rahmen von ADRA dort bestehen. Como o Brasil é um país muito grande, Brasilien ist ein sehr großes Land. A pregação do Evangelho ela apresenta alguns quadros curiosos. So kommt es also auch bei der Verkündigung des Evangeliums zu einigen interessanten Vorkommnissen. Se você pega o norte do Brasil,
Wenn wir uns Brasiliens Norden anschauen, você pode perceber que a pregação do Evangelho ela tem volume de frutos muito grande. Im Norden Brasiliens ist die Verkündigung des Evangeliums sehr fruchtbar, also sehr effektiv. E isso se dá assim pela configuração. A maioria da população ela tem uma renda de não tão forte e isso facilita pela necessidade a pregação do Evangelho, eles precisando de Jesus, precisando de Deus. Renda, Einkommen. Die Bevölkerung im Norden Brasiliens hat ein etwas niedrigeres Einkommen, was die Verkündigung des Evangeliums etwas vereinfacht. No entanto, no sul do Brasil é o contrário. Im Süden Brasiliens ist das Gegenteil der Fall. O poder aquisitivo um pouco maior. Die Finanzkraft ist stärker. Uma população muito forte de imigração da Europa. Eine stark europäisch geprägte Einwanderungsschicht. E tem um quadro semelhante àquilo que encontramos na pregação do Evangelho na Europa. Und die Struktur der Evangeliumsverbreitung ist ähnlich wie hier in Europa. Era mais difícil, o volume de batismos menor. Es ist schwieriger, das Evangelium zu verkünden, weniger Taufen finden statt. E na região mais do norte do Brasil, já a pregação é maior e o volume de batismos bastante acentuado. Und während im Norden Brasiliens mehr Evangeliumsverkündung stattfindet und auch mehr Taufen durchgeführt werden. E uma das estratégias da divisão sul-americana, und eine der Strategien der südamerikanischen Division, foi pegar os líderes da igreja do norte, war es, die Gemeindeleiter aus dem Norden zu nehmen e os colocar para administrar a região sul. Und hat sie in den Süden gebracht, um dort die Gemeinde zu leiten. E os da região sul para administrar os da região norte. Und die Gemeindeleiter aus dem Süden Brasiliens sind in den Norden geschickt worden. E então houve choque de liderança nesse assunto. So dass es zu einem Führungsschock kam auf dieser Ebene. De tal modo que os dirigentes do norte trouxeram fogo maior do norte para o sul. Es kam, dass die Gemeindeleiter aus dem Norden ein richtiges Feuer mit sich gebracht haben in den Süden. E os do sul foram contagiados com o fogo dos irmãos lá no norte. Und die Gemeindeleiter aus dem Süden wurden angesteckt vom Feuer der Gemeindeglieder im Norden. E assim hoje experimentamos uma realidade bem diferente na pregação do Evangelho lá no Brasil. Sodass wir heute in Brasilien eine andere Realität erfahren in Bezug auf die Evangeliumsverkündung. Tanto norte como sul crescem poderosamente. Sowohl der Norden als auch der Süden wächst, was die Adventbotschaft angeht, sehr mächtig. Várias estratégias foram também usadas nos métodos de evangelização. Es wurden auch verschiedene Methoden der Evangelisation angewendet. Além dos métodos tradicionais que normalmente usamos, neben den traditionellen Verkündigungsmethoden, die wir sonst immer anwenden, eles estão ultimamente usando o seguinte programa. Werden in letzter Zeit folgende Programme durchgeführt. E desses programas acabou vindo do norte. Und eines von diesen Programmen kommt aus dem Norden. Então eles trabalham ali, descobriram o trabalho com 40 madrugadas. 40 Nächte? Arabische Nächte. Ja. Meinst man das? Ja, 40 Nächte, wo man betet und 40 Tage Programm. Ach so, es wurde ein 40-Tage-Programm eingeführt. E esse programa ele teve muito sucesso. Und das war ein sehr erfolgreiches Programm. Esta é a primeira apostila. Das ist die erste Ausgabe. Sobre santidade. Handelt von der Heiligkeit. E isso preparou melhor os membros na sua espiritualidade.
was dazu führt, dass sich die Gemeindeglieder in ihrer eigenen Spiritualität besser vorbereiten können. E então foram convidados, da ist 40 Tage, gerade. Dasselbe Programm schon in Deutsch. Ne? Ja, wir habt schon den ersten. Der zweite ist auch schon fertig. Ich glaube, der wird schon verteilt. Ne? Und das ist gerade dieser hier auch. E dentro deste programa, os membros são solicitados a achar 5 nomes para orar. In diesem Programm werden die Teilnehmer aufgefordert, 5 Namen für das tägliche Gebet sich auszusuchen. Então vocês podem imaginar cada membro da igreja procurando 5 pessoas que gostaria que fossem também adventistas e orando por elas. Stellt euch vor, jedes Gemeindeglied hat 5 Namen, für das es spezifisch betet. Então, após os 40 dias de oração, Nach 40 Gebetstagen, pouco antes, eles se revelam às pessoas, dizendo: estamos orando por você. Kurz bevor die 40 Tage vorübergehen, teilt man es diesen Personen mit. Wir beten für dich, oder ich bete für euch, besser gesagt. E então acontecem muitas experiências emocionantes. Und so kommt es zu vielen emotionalen Erfahrungen. E depois dos 40 dias, eles são convidados para programa de reencontro. Und nach 40 Tagen werden sie zu einem erneuten Treffen eingeladen. Isso com música, com pregação, com oração, com o nome deles colocados em tela, e isso traz realmente impacto muito grande. Und man stellt die Namen der Personen, für die gebetet wurde, auf den Bildschirm, und es gibt ein musikalisches und Evangelisationsprogramm, was zu einer starken Erfahrung führt. Após este programa, Nach diesem Programm, eles então são convidados a entrar numa fase werden diese Personen eingeladen, e então eles entram numa fase dos estudos bíblicos. an einer Phase des Bibelstudiums teilzunehmen. E quando terminam os estudos bíblicos com lições semelhantes, pouco mais simples do que vocês têm aqui, Diese Lektionen sind etwas einfacher als die wir hier in Deutschland haben. e então isto leva muitos ao batismo. Was tatsächlich viele von diesen Menschen zur Taufe führt. E após o batismo, Nach der Taufe eles não são colocados diretamente na igreja e na escola sabatina. legt man sie nicht sofort in die Kirche oder in die Sabbatschule hinein, Mas eles recebem uma fase de discipulado. aber sie werden in eine Jüngerschaftsphase eingeführt. E então aqui recebem estudos bíblicos avançados. Und kriegen hier so einen Leitfaden, Bibelstudium für Fortgeschrittene. 3 meses. 3 Monate lang. E após os 3 meses, Und nach diesen 3 Monaten ele entra numa terceira fase, kommt dieser Mensch dann in eine dritte Phase, aonde ele descobre os seus talentos. wo seine eigenen Begabungen feststellen kann. E então, depois desses 9 meses, Und nach diesen insgesamt 9 Monaten, 3 para o batismo, 3 Monate für die Taufe, 3 para a confirmação da fé 3 für die Bestätigung des Glaubens e a maneira de viver de adventista do 7º dia, und indem man die Art festlegt, wie man als Adventist leben kann. ele agora é ensinado a ser discípulo e também fazer a mesma coisa com outras pessoas. Wird ihm beigebracht, ein Jünger zu sein und andere Leute zum Glauben zu führen. Só então ele é colocado na escola sabatina. Nur dann wird dieser Mensch in die Sabbatschule entlassen, E então aquilo forma novo ciclo de discipulado. was zu einem neuen Kreislauf der Jüngerschaft führt. Quando ele termina as 3 fases, Wenn diese 3 Phasen abgeschlossen werden, recebe passaporte. empfängt der Student einen Pass. Em paz. E então aqui no passaporte está tudo documentado Und in diesem Pass wird alles brav dokumentiert e carimbado. und abgestempelt. Então ele é convidado para entrar numa segunda fase agora. Ele também, pessoalmente, agora ele entra na fase das 40 madrugadas.
40 Tage. Dann kommt dieser Mensch wiederum in das Programm der 40 Tage. E os outros irmãos que já fizeram a primeira, eles fazem o segundo livro, Und que é sobre saúde. die anderen, die das schon absolviert haben, kommen in ein anderes Programm, wo es um Gesundheit geht. 40 Tage auch. Auch 40 Tage Gesundheit. 40 Tage, né? E entra no mesmo ciclo. E após isso ele entra numa terceira fase das 40 madrugadas. Und dann, nachdem er das abgeschlossen hat, kommt er in die dritte Phase der 40 Tage. Sobre o Espírito Santo. Da geht es um den Heiligen Geist. E então, depois ele entra numa quarta fase de 40 dias. Und dann gibt es zum Schluss die vierte Phase von 40 Tagen. Como permanecer em Cristo? Wie kann ich in Christus bleiben? Heute. Hoje. Heute. Ok? Este programa tem revolucionado a pregação do Evangelho ali na América do Sul. Dieses Programm hat die Evangeliumsverbreitung in Südamerika wirklich revolutioniert. E a tal ponto que muitas divisões mundiais acabaram copiando esse programa que surgiu no norte do Brasil. Dieses Programm, was im Norden Brasiliens entwickelt wurde, wird jetzt von vielen Divisionen auf der ganzen Welt angewendet. E isso tem trazido uma maneira nova de crescer em Cristo e pregar a mensagem. Was zu einer neuen Art geführt hat, in Christus zu wachsen und das Evangelium zu verkünden. Eu gostaria de fazer um paralelo para que você pudesse se sentir dentro do programa. Ich will mal eine Parallele ziehen, damit ihr euch dieses Programm besser vorstellen könnt. O que é isso? Was ist das? Ein Bleistift. Ja, lápis. Ein Bleistift. Eu posso dizer para esse lápis que ele tem uma função. Qual é a função do lápis? Ich kann von diesem Bleistift sagen, dass er eine gewisse Funktion hat. Was ist die Funktion dieses Bleistifts? Schreiben. Schreiben. Dann schreib. Schreibt nicht. Aber er wurde gemacht zum Schreiben und schreibt nicht. Warum schreibt er nicht? Por que ele não escreve? Warum schreibt er nicht? Alguém precisa escrever com ele, é isto? Jemand muss doch mit ihm schreiben, nicht wahr? Senão não escreve. Wenn das niemand tut, schreibt der Bleistift von selber nicht. O cristão é assim. So ist auch der Christ. Ele não pode ser um cristão, Er kann nicht Christ sein, não pode ser um simples lápis, kann nicht nur einfach ein Bleistift não sein, vai servir para nada, wird zu nichts Nütze sein, vai só ocupar lugar no espaço. wird nur Raum einnehmen. Mas se ele for usado por Cristo, Wenn er aber durch Christus benutzt wird, então ele pode servir. kann er tatsächlich auch dienen. Mas o lápis, também se você pegar o lápis e não fazê-lo sofrer um pouquinho, ele também não adianta. Wenn ihr diesen Bleistift nicht ein bisschen leiden lasst, ist er auch zu nichts Ele nützlich. também não consegue escrever. Wenn ihr ihn umgekehrt haltet, dann kann er nicht schreiben. Ele não tem ponta. Da ist keine Spitze. Então você precisa pegar um apontador e Also muss man einen Spitzer nehmen und ihn anspitzen. ele sofre. Und dann leidet der Bleistift. E ele é arrancado a sua pele. Seine Haut wird abgerissen. E então ele começa a servir. Und dann ist er zu etwas Nütze. O cristão precisa ser lapidado. Ja. Der Bleistift muss beschliffen werden. Beschliffen werden. Estou judiando, né? Ok? Se ele não for lapidado, se ele não for apontado, Wenn der Bleistift ele também não serve. nicht gespitzt wird, ist er zu nichts Nütze. Então Deus permite o sofrimento na nossa vida para que possamos ser úteis. Deswegen erlaubt Gott das Leid in unserem Leben, damit wir nützlich sein können. Assim também foi com Jesus.
So war es auch mit Ele Jesus. sofreu para poder salvar. Jesus hat gelitten, retten zu können. Ok? O que é mais importante no lápis? Was ist das Wichtigste am Bleistift? A madeira Das Holz ou o grafite? oder das Graphit, das Blei? O que é mais importante? É o grafite que escreve, né? Porque com a madeira você não escreve. Mit dem Holz kann man ja nicht schreiben. Ele apenas é uma embalagem. Das Holz ist nur die Verpackung. Mas o grafite é o importante. Das Graphit, das Blei innen drin, ist das Wichtige. Na vida do cristão, Im Leben des Christen a embalagem também não é tão importante. ist die Verpackung nicht so wichtig. Jesus acho que foi uma pessoa feia. Man sagt, dass Jesus keine besonders gut aussehende Person war. Ele não tinha beleza nem formosura, Er war nicht besonders schön, mas era agradável. aber er war angenehm. Por quê? Warum? Porque o que estava dentro de Jesus escrevia. Denn das, was in Jesus drin war, war das, was schrieb. Assim também o cristão. Genauso ist es mit dem Christen. Não é o invólucro, não é o pacote, Es ist nicht das Paket, mas é o que está dentro do pacote, aber das, was im Paket no teu drin ist, coração, im Herzen. ok? Se você escreve com lápis, Wenn wir mit dem Bleistift nun schreiben, você pode depois apagar com a borracha. kann man mit dem Radiergummi das Geschriebene wegmachen. Assim também é a vida do cristão. So ist es auch im Leben des Christen. Você leva a mensagem, Wir bringen die Botschaft, mas é Jesus quem tem que aparecer. aber Jesus ist der dabei erscheinen muss. Você deve ser apagado Wir sollten ausradiert werden e Jesus deve aparecer. und Jesus muss erscheinen. Mas, se você escreveu a lápis Aber wenn wir mit einem Bleistift schreiben e você apagou com a borracha, und alles ausradieren, ficou alguma coisa? ist etwas da geblieben? Sim. Ja. As marcas. Die, Você pode apagar o grafite, mas as marcas ficaram no papel. die Spuren auf dem Papier bleiben. Você pode passar por esta vida. Wir können durch dieses Leben gehen. Você é um cristão amado Du bist ein liebender Christ e mesmo que você morra, und auch wenn du stirbst, as marcas de Cristo que você deixou permanecem. die Spuren von Christus, die du hinter dir lässt, werden da bleiben. Lembre-se, o Erinnert euch, cristão é igual a um lápis. der Christ ist wie ein Bleistift. Quando as pessoas recebem um cheque Wenn Menschen einen Scheck erhalten e esse cheque foi escrito com tinta, und dieser Scheck wurde mit Tinte ausgefüllt, você pode passar líquidos e apagar a tinta. kann man eine Flüssigkeit auftragen und die Tinte auslöschen. Mas se ele foi escrito com esferográfica ou Kugelschreiber. Kugelschreiber, Wenn aber dieser Scheck mit einem Kugelschreiber ausgefüllt wird e o cheque foi apagado pelos ladrões und der Scheck wird geklaut von Dieben e apagado, und abgewischt, abgewischt, né? A polícia consegue identificar, kann die Polizei trotzdem identifizieren, porque ficaram as marcas da pressão. weil die Spuren von dem Stift hinterlassen wurden. Assim, as marcas de Cristo devem permanecer na vida das pessoas. So sollten die Spuren von Christus im Leben der Menschen hinterbleiben. Jesus disse: nas palmas da minha mão te tenho gravado. Jesus sagt, ich habe dich in meinen Handflächen eingraviert. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em So mim. lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. E então no começo do lápis: sem mim nada podeis fazer. Und so wie auch mit dem Bleistift, ohne mich vermögt ihr nichts. Aceite Jesus na sua vida Empfangt Jesus in eurem Leben e a sua vida terá verdadeiro significado. und so erhält euer Leben die wahrhaftige Bedeutung. Deixe as marcas de Cristo
em tantos corações quanto você puder. Lasst die Spuren von Christus in so vielen Leben, wie ihr könnt. Amen. Amen. So großer Gott, das war uns so gut, mal zu sehen, wie deine Botschaft verkündigt wird in Südamerika. Und wir danken dir, dass wir hier auch zusammen sind und auch deine Botschaft verkündigen. Hilf uns, Gott, dass wir in dein Programm einsetzen können und dass wir auch diese neue Belebenheit haben und dieses neue Feuer in unserem Herz, das Evangelium zu leben und das Evangelium zu predigen. Und dass die Spuren von Jesus Christus in alle Herzen dieser Menschheit sein kann. Und dass, wenn Jesus wiederkommt, dass wir nicht nur ein Volk bereitet haben, dich zu treffen, sondern ein großes Volk. So gebe uns diesen Erfolg, gebe uns dein Segen und eine gute Woche noch im Namen Jesu. Amen.